Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Murilo, o Guarani continua dependendo apenas de si para conquistar o seu objetivo, que é retornar para a elite do futebol brasileiro. Que tipo de comportamento, na tua opinião, o Guarani terá, principalmente na partida contra o CRB na próxima segunda-feira? Cara, o comportamento é o mesmo, é de jogar sempre para vencer, que é o que a gente faz. Entra todos os jogos querendo vencer, jogando para vencer. E como você falou, a gente ainda depende somente de si, somente de nós mesmos. Então vamos entrar lá para vencer o jogo, procurar vencer e conquistar fora esses pontos aí que nós perdemos em casa. Ainda falando sobre os 5 jogos decisivos, o fator emocional, na sua opinião, pode pesar contra ou a favor a uma equipe numa reta decisiva? Cara, pesar não. A gente há muito tempo já vem encarando os jogos, como cada jogo um jogo, O próximo jogo sempre o mais importante. Então, o nosso próximo jogo vai ser o mais importante, das nossas vidas. A gente sabe que precisa vencer, para continuar somando pontos e brigando para coisas maiores na competição. Então vai ser o próximo jogo mais importante ao qual nós vamos se dedicar ao máximo para vencer. Marco Guarizo, Rádio CBN. Murilo, uma sequência de 2 jogos fora de casa, depois que o Guarani não conseguiu bons resultados jogando 2 dentro do Brinco. Esse próximo jogo contra o CRB, ele é essencial para que o Guarani continue na luta. Quantos pontos vocês podem projetar nessas 2 partidas longe de Campinas? Nós não costumamos fazer projeção por jogos, assim, tantos jogos, fazer tantos pontos, mas nós temos encarado cada jogo como o próximo jogo, o decisivo, o mais importante. O nosso próximo jogo é contra o CRB, É fora de casa, sim, mas a gente já saiu nessa competição fora e somamos pontos importantes. E é isso que nós esperamos fazer, ir lá contra o CRB e jogar para frente, jogar para cima, jogar para vencer, A nossa equipe é uma equipe que joga futebol, que gosta de jogar futebol, que joga para frente. A gente vê, por mais que nós não somamos os pontos necessários e desejados em casa contra a América e Ponte Preta, que são 2 grandes adversários. Nossa equipe jogou em todo o tempo, teve momentos no qual nós encurralamos eles, deixamos eles totalmente atrás e infelizmente por detalhes a bola acabou que não entrando. Então continuar fazendo o que a gente vem fazendo, continuar jogando futebol, seja dentro ou fora, para procurar vencer e continuar somando no campeonato. Murilo, o técnico Felipe Conceição diz que o Guarani tem dominado os jogos, tem sido melhor que os adversários, mas não tem conseguido o resultado, Você acha que o esquema de jogo do Guarani, principalmente ofensivo, já que tem você, o Crispim e 3 atacantes, ele já está sendo marcado pelos adversários, já foi descoberto? O Guarani vai precisar de uma alternativa para tentar surpreender o adversário? Eu concordo com ele, em bastante coisas, porque, como eu falei, a gente jogou contra 2 grandes adversários e durante o jogo você pega uma boa parte do jogo onde a gente está em cima ali, jogando para cima, tentando fazer o gol. Você pega o América no segundo tempo aqui, ficou totalmente atrás, saindo só em contra-ataques e não nos assustou tanto. O próprio nosso adversário que também ficou atrás no segundo tempo, a maior parte nós martelando, tanto que conseguimos o empate e por detalhes também não viramos o jogo, mas ao meu ver jogamos melhor. E também os adversários nos estudam e têm tentado dificultar sempre. A gente também estuda o nosso adversário que vamos enfrentar, e vemos por onde vamos atacar e se defender, os cuidados. Então o adversário também nos estuda. E a gente sabe que dentro do jogo a gente tem que buscar alternativa. E o professor Felipe também nos passa essas alternativas. A gente trabalha isso também, para quando dentro do jogo a equipe adversária encaixar a marcação no nosso ataque ali, a gente ter essas alternativas para sair e para conseguir entrar e fazer os gols para vencer as partidas. Thaís Helena, Canal Esportes Online. Boa tarde, Murilo. Agora a reta final da Série B e o Guarani, para conseguir o acesso, não pode mais perder nenhuma partida, devido à pontuação aí da competição.
Para você, o que precisa ser melhorado na equipe para conseguir então alcançar esse objetivo? A gente sabe que o final, né, da Série B, ele é sempre muito difícil, né? Porque existem as equipes que estão brigando pela parte de cima e as que estão brigando pela parte de baixo. Então, quando você tem os confrontos diretos na parte de cima, é difícil. Quando você pega uma equipe que está brigando para não cair ali, também é difícil, né? Mas a gente sabe dos nossos objetivos, a gente sabe que precisa voltar a vencer, né, na competição, porque nós criamos, né, esse espírito de vencedor, de vencer jogos, nos acostumamos com isso, né, não estamos felizes de estar vindo de uma derrota ou um empate. Então nós aqui dentro, como atletas, mais do que nunca queremos voltar a vencer, estamos já com esse gostinho da vitória pelo que estamos também produzindo, né? Vemos que a gente tem produzindo bastante coisa para ter vencido esses 2 últimos jogos, mas por detalhes não vencemos. Então, continuar produzindo, continuar fazendo o que se vem feito e melhorar ainda mais para voltar a vencer. Murilo, a minha segunda pergunta, na verdade, eu gostaria que você deixasse um recado para a torcida, né? O que a torcida pode esperar do elenco do Guarani para essa reta final? São partidas decisivas que podem definir o acesso do Guarani? O recado para o torcedor nada mais é que aquilo que ele tem visto. Eu creio que o nosso torcedor tem se alegrado daquilo que nós temos feito, porque ele tem visto uma equipe muito aguerrida, com muita vontade de vencer, né? Uma equipe que tem encurralado os adversários e, por detalhes, esses 2 últimos jogos nós não vencemos, mas a todo tempo jogando para frente, procurando o gol, querendo vencer, né? E isso que é o importante. Eu creio hoje, com certeza, que o torcedor burgrino ele está feliz com o que tem visto, porque nós temos produzido, e o recado é para continuar acreditando, porque nós aqui dentro vamos continuar jogando o máximo e a vida para vencer esses últimos jogos, todos os jogos pela frente, porque a gente mais do que nunca quer muito vencer e conquistar esse acesso. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Murilo, bom dia. Já foi comentado aí, perguntado para você dessa sequência, o Guarani precisa ser perfeito nessas últimas 5 rodadas para brigar pelo acesso, mas é uma sequência de 5 vitórias consecutivas que só um time conseguiu em todo o campeonato, que é o América Mineiro, que é justamente o líder, mas nenhum dos outros 19 conseguiu uma sequência dentro da Série B. Queria que você falasse, né, o peso, né, de ter essa responsabilidade, sabendo que o time não pode errar em momento nenhum. Como você falou, né, se já houve uma equipe que conseguiu, então por mais que seja difícil, não é impossível, né? E já que não é impossível, nós vamos lutar para conseguir também esse feito, como eu falei já, né? Pensando jogo a jogo, é claro, não adianta a gente pensar nos 5 jogos e não vencer o próximo. Então a gente tem que vencer o próximo jogo. A gente tem que pensar, se concentrar totalmente no próximo jogo, no próximo adversário, para depois que acabar esse jogo nós vencermos, né? Se Deus quiser, aí sim pensar no próximo. Mas continuar fazendo o que a gente vem fazendo, acreditar que dá, né? Como eu falei, já que é difícil, que bom, porque se é difícil não é impossível. Então nós vamos lutar para superar essas dificuldades e vencer. E eu queria que você falasse sobre os desfalques, né? O Guarani tem tido algumas baixas importantes aí nessa reta final. São 5 jogadores por Covid. Também tem o Júnior Todinho se recuperando aí da lesão que teve no joelho. O quanto que tem sido difícil para vocês, né? Poderem lidar com os desfalques, principalmente ali no ataque, né? O Pablo, o Bruno Sávio, o próprio Todinho. Já que os meninos têm recebido oportunidades, a gente vê que tem potencial, mas talvez ainda precisem ser um pouco mais lapidados. A gente sabe que é difícil, né? Infelizmente nós sofremos com isso, né? Nesses 2 últimos jogos, 2 jogos grandes, importantes, mas não adianta nós ficarmos lamentando, né? Como você falou, existem os meninos aí da base subindo, o professor Felipe tem apostado e gostado, né, do que os meninos têm feito, porque também estão produzindo, né? A gente fala de ser mais lapidado, isso é só a vida, só a sequência de jogos que vai dar para eles essa maturidade, e eles estão tendo aqui, e também tem nos ajudado, né? A gente fica triste, né, pelos nossos companheiros que estão fora, porque realmente eles fazem falta, porque estavam nos ajudando, né, diretamente,
na sequência vitoriosa que nós tivemos, mas felizes também pelos garotos que vêm subindo, têm tido oportunidade e também têm nos ajudado, né? Então todo mundo tem a sua parcela, a sua contribuição e nós vamos firme e forte com o que temos. Oswaldo Luiz, EPTV. Murilo, faltam 5 jogos para terminar a Série B do Brasileiro. E na Inter de Limeira eu me lembro que você foi um jogador decisivo, fazendo gols decisivos. Será que nessa reta final aquele Murilo Rangel pode aparecer e ser o jogador para desequilibrar a favor do Guarani? Realmente, né? Na Inter eu tive uma sequência muito boa, né? De bastante gols, né? Foram 6 gols em 12 jogos, 13 jogos. E isso que também me fez chegar aqui. E com certeza eu entro todo jogo querendo fazer gol, né? Com muita vontade de fazer gol, de ajudar. Como eu já falei aqui, seja com gol ou com assistências, mas ajudar diretamente, né? Nas construções das jogadas e nas finalizações da equipe. Tô louco para voltar a marcar, fazer gols e espero sim, e vou entrar muito confiante lá, né, contra o CRB e querendo muito marcar e ajudar o Guarani nessa reta final. A minha primeira pergunta se justifica na medida em que, por exemplo, no derby você deu aquele passe maravilhoso que o Matheus acabou perdendo o gol. Então, de você sempre se espera algo diferente pela tua qualidade técnica. Nessa reta final, você se considera um dos jogadores, um dos líderes do grupo que podem chamar a responsabilidade? Realmente, como eu falei, né, eu espero muito sim poder estar ajudando a equipe diretamente, né, seja com gols ou com assistências, né. Teve esse lance, ao qual eu consegui achar ali um belo passe, né, para o Matheus, que infelizmente nós não conseguimos converter em gol, mas continuar acreditando, confiante. E em relação à decisão, a chamar a responsabilidade, acho que isso vem desde cedo já, né? Desde quando eu comecei lá nas escolinhas assim de futebol, já era diferente, já jogava com a camisa 10, já tinha essa responsabilidade. Então é algo para mim hoje natural e que eu sei disso e que eu assumo totalmente isso. E espero sim estar dentro de campo ali no momento difícil, estar chamando essa responsabilidade para estar ajudando a equipe a vencer os jogos, né? Seja diretamente, com gols, com assistências ou de outra forma, mas sim chamando essa responsabilidade e ajudando.